Glória a Deus, gente. Vamos agora, então, adentrar a nossa ministração. E muita gente ficou curiosa com o tema que foi dado. E eu quero dizer para você que muito mais que curioso é esse tema, ele é muito impactante. E eu creio que Deus vai mudar alguma coisa em nós hoje necessária. E eu falo para você porque eu tenho o sentido do Espírito Santo que Ele está chacoalhando a igreja dele. Ele está chacoalhando a igreja dele em todos os lugares do Brasil. Eu creio num avivamento que está para chegar como nunca houve na história. Amém? Um avivamento que vai trazer não só manifestação de poderes. Não estou falando daquelas igrejas que o pessoal fica pulando, correndo e dançando. Não estou falando disso. Eu estou falando de avivamento que traz salvação. Avivamento que traz as pessoas a Cristo Jesus. Que há quebrantamento, que há arrependimento. E Deus está preparando a sua igreja para isso. Amém? E se você é a igreja de Cristo, você faz parte desse plano. Glória a Deus. Esqueci de falar um bom dia para os nossos queridos que estão nos assistindo pela internet também. Sejam bem-vindos ao culto. Que Deus abençoe vocês. Que Deus fale muito ao coração de vocês também. Essa palavra que todos estão recebendo aqui, você também estará recebendo aí na sua casa. Muito bom. Sem mais demora, vamos entrar no nosso texto base para início dessa ministração, que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 21, dos versículos 1 a 6, e diz a palavra do Senhor: São estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º será forro, de graça, será livre. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá a sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: Eu amo o meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, não quero sair livre, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o Senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Eu gostei muito da imagem que o Renato colocou aqui. Ela trouxe exatamente essa figura que a gente está falando aqui. Então, repara que a sovela existe até hoje, tá, gente? Não sei se vocês têm em casa. Normalmente, quando você vai abrir um buraco no cinto, sabe quando você dá aquela emagrecida e precisa fazer uns buraquinhos a mais no cinto? Você usa uma sovela, que nada mais é que uma peça hoje que é uma base de madeira, assim, né, como se fosse uma chave de fenda com uma ponta metálica, tá? Então isso era uma sovela, está exatamente bem retratado aqui. E eu queria falar para vocês a respeito desse tema, e a gente não tem como fugir inicialmente da gente discutir sobre escravo e escravidão. E eu garanto para 100% de nós todos aqui, quando nós falamos sobre a palavra escravo ou sobre a questão da escravidão, não nos traz e não nos remete a nada positivo. Amém? Nós temos esse entendimento até por conta de toda a história de que a escravidão sempre foi algo negativo, sempre foi algo ruim. Eu não sei se você se lembra das suas aulas de história na escola, porque isso é coisa que é muito antiga, e eu vou falar para vocês que eu não me lembrava também, eu fui reler, tá? Mas, remetendo ao Brasil, a nossa nação, a escravidão, ela iniciou com a colonização efetiva, que foi a partir da década de 30 de 1500. Então estamos falando de 1530, 30 anos aí aproximadamente depois que o Brasil foi descoberto, e os portugueses começaram a colonização aqui. E para ter uma mão de obra que fosse abundante e fosse barata, para não dizer de graça quase, né? Eles usaram o processo de escravidão. Só que muitas vezes nós nos lembramos da escravidão apenas como aquele povo que foi tirado dos seus lares, né, da África e trazido para cá, escravidão africana. Mas antes disso, eles implantaram a escravidão no Brasil através dos nativos. Não sei se vocês lembravam disso, mas os primeiros escravos no Brasil foram os próprios indígenas que aqui haviam. E esses indígenas foram colocados debaixo de muitos maus tratos, as mulheres eram estupradas, os homens eram, né, tratados de qualquer jeito, ou seja, como escravo mesmo, tem que produzir, tem que dar muito resultado e tem que ter pouco investimento. Isso acabou não se tornando algo positivo, porque eles estavam escravizando pessoas dentro da sua própria nação.
Então isso causou muitos conflitos. E os escravizados, eles tinham motivo para lutar, porque se eles conseguissem fugir, eles estavam na sua casa. Então, ao longo das próximas décadas, os portugueses trocaram de estratégia e começaram a tirar pessoas dos seus lares, das suas famílias, tirando-os da África e trazendo para cá o que a gente ficou conhecendo como, né, a escravidão através do tráfico negreiro. Então, essas pessoas já vinham para cá debaixo de um estigma. Para onde eu vou fugir? Me tiraram da minha casa, eu estou no outro continente, eu atravessei o mar. Eles eram minados na sua alma para poderem servir. Então, quando a gente fala, gente, de escravidão, não nos remete a nada positivo. E muitas vezes a gente pode até achar que a escravidão é algo mais moderno. Poxa, Carlos, você está falando de 1500, século XVI. Então nós estamos falando de alguma coisa mais próxima de nós. Mas a verdade, gente, é que a escravidão, na Bíblia, ela é relatada desde o livro de Gênesis. Isso já é algo que é inerente ao ser humano. E a escravidão que nós vemos retratada na Bíblia, ela normalmente acontecia ou por conquista, ou seja, um povo conquistava uma outra nação e essas pessoas eram escravizadas. Ou então a escravidão se dava por dívida. Você já imaginou se fosse válido até hoje isso? Então o sujeito se endividava. No primeiro momento ele tinha que tentar com os seus bens pagar aquela dívida. Se ele não tivesse, iriam ser usados os seus imóveis, as suas terras. Se isso não fosse o suficiente, ele mesmo teria que ser dado como parte de pagamento e às vezes até a família junto. Eu fico pensando se os cartões de crédito hoje usassem essa mesma dinâmica para aqueles que estão se endividando no rotativo. Olha, se você ficar mais um ano no rotativo, vou pegar você vai vir trabalhar de graça aqui no banco. Né? E não só você, vou trazer sua família também. Eu acho que as pessoas devem ficar mais sentidas, né? Meu Deus, é melhor pagar minhas contas logo. Brincadeiras à parte, gente. Escravidão não é algo que nos remete a algo positivo. Não nos traz algo assim esperançoso. Porém, existe uma escravidão que não é a dos homens. E é mais ou menos sobre esse texto que nós vamos estar falando hoje. Não sei se você conhece a história dos moravianos. Já ouviram falar? Os moravianos estavam hoje no que seria a República Tcheca, se não me falha a memória. Então nós estamos falando do leste europeu. Houve um grande avivamento entre esse povo. E a história conta que 2 jovens morávios descobriram que na colonização britânica da Índia havia uma ilha próxima. E nessa ilha, quem dominava era um britânico ateu que tinha 3.000 escravos. E eles ficaram muito sentidos que eles não conseguiam ir até esse lugar, porque como esse britânico era ateu, ele não permitia que missões fossem até lá falar do nome de Jesus. Então esses jovens tiveram uma estratégia. E eles se venderam como escravos, pegaram o dinheiro da sua própria vida, pagaram as passagens para ir até essa ilha, para se entregarem, para servir esse britânico ateu, para pregar o nome de Jesus para aqueles escravos. Eles deixaram a sua nação, a sua família, as suas casas, eles largaram tudo para trás. Conta a história que quando eles chegaram no porto, os seus familiares estavam perguntando para eles: por que vocês tomaram uma decisão tão extrema? Por que vocês estão indo embora? Por que vocês estão indo atrás dessa missão? E imagine que essa missão, gente, era uma missão para sempre. Eles nunca mais iam voltar para casa. É diferente de um missionário, como a Gabi que está aqui, que veio para Limeira, ficou um tempo com vocês, depois voltou. Esses caras, gente, eles se entregaram para viver o resto dos seus dias como escravos, sem chance de voltar. E a sua família ficou indignada. E eles não responderam nada. E entraram no barco, e a história conta que quando o barco já estava a uma certa distância, os 2 vieram lá na popa do barco para gritar que através das nossas vidas, o cordeiro que foi imolado possa receber a recompensa do seu sacrifício. Não tem como nós não olharmos para a história desses moravianos, né, desses morávios, e não nos tocar de alguma maneira. Talvez no primeiro momento você vai pensar assim: ah, Carla, mas é muito extremo isso, né? A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? A Bíblia me obriga a fazer alguma coisa nesse sentido? Sabe, o nosso problema com relação à palavra de Deus é que nós muitas vezes nos portamos como o advogado do diabo. O que é o advogado do diabo?
ele quer olhar na palavra e encontrar uma brecha para fazer alguma coisa que gosta. Desculpa, gente. Então ele tenta encontrar na palavra alguma coisa que dê permissão para ele fazer aquilo que ele gosta. Ou então, ele está em busca de fazer alguma coisa. Ele não quer fazer alguma coisa que está na palavra e ele tenta encontrar um jeitinho, uma desculpa para falar, isso não é para mim. Está me entendendo? Assim como tem muita gente ainda hoje que senta no banco da igreja e acredita que é o pastor o responsável por pregar o evangelho e fazer discípulos. O problema é que as pessoas estão lendo pouco a Bíblia, né? Pois esse chamado é para todos nós. Amém? E uma das coisas que mais nos impacta com relação a esses dois jovens morávios e a atitude que eles tiveram é um princípio que existe, que está estabelecido na palavra e que eles permitiram que esse princípio existisse na vida deles, que é o princípio de amor a Deus. E esse princípio está literalmente em sermos escravos por amor. E o escravo por amor, gente, é o servo da olheira furada. Hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre esse tipo de servidão, sobre esse tipo de escravidão, e eu vou usar essa palavra, gente, para que a gente possa mudar dentro de nós uma chave com relação a tudo que a gente recebeu da história dos homens, referente à escravidão, e você possa entender o que é que Deus está falando com você. O que é uma escravidão que vem do alto e que não tem nada a ver com isso negativo que eu contei para vocês, mas que é bênção para as nossas vidas. Carlão, não é possível. Ser escravo não pode ser bênção nenhuma. Eu garanto para você que hoje, no final desse culto, você vai mudar a sua perspectiva sobre isso. Você vai mudar a sua maneira de pensar sobre isso. E especialmente, gente, como eu falei para vocês, Deus está chacoalhando a igreja. O que tem acontecido nos nossos dias são um bando de crentes que tem se ajuntado na igreja, sabe? As pessoas têm vindo na igreja? Tem. A gente tem visto ministérios que fazem cultos para milhares de pessoas. Milhares, gente. Só que o problema é que nós estamos com uma geração de crentes muito fraca. Uma geração de crentes que acredita que são crente gato e não crente cachorro. Já falei isso para vocês? Você sabe qual a diferença entre o crente gato e o crente cachorro? Vou falar para você primeiro do crente cachorro. Então o crente cachorro é assim, o seu dono chega, dá alimento, né, leva no pet shop lá, dá aquela lavadinha, né, bonitinha, sai perfumadinho, sai com lacinho na cabeça, leva para passear, faz cafuné, né, toma injeçãozinha, tá super bem cuidado, tem aquela caminha especial almofadada, nem o dono não dorme numa cama tão legal quanto o cachorro. E aí o cachorro olha para o dono e fala assim, esse cara faz tudo por mim, ele deve ser Deus. E aí tem o crente gato. O crente gato é o seguinte, o seu dono vai lá dar alimento para ele também, cuida, dá vacininha, põe aquela casinha, né? Nosso filho lá nos Estados Unidos, ele tem 3 gatos. Um dos gatos ficava numa caminha que era pendurada na janela. E que ou seja, tinha vista panorâmica ainda, gente. Pensa num negócio desse. Nem eu não tenho isso e o gato tem. E aí o gato é tão bem cuidado e ele olha para o seu dono e fala assim, puxa, o meu dono cuida tão bem de mim, eu devo ser Deus. O que eu quero dizer para vocês? Existe uma geração de crentes hoje que acredita que Deus existe para abençoar a vida dele, para fazer com que ele viva bem, para que ele seja feliz. E muito embora, é claro que o desejo de Deus é que nós sejamos realizados, amém? Nós encontramos alegria no Senhor, e se alguém vem até o Senhor e não encontra alegria, me procura aqui no final do culto, eu vou orar por você. Não tem como. O problema é que nós, como igreja, não estamos entendendo o nosso chamado. Não estamos entendendo qual é a nossa posição. O que nos remete ao primeiro tópico da nossa meditação hoje, que é entendendo a nossa posição. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 1 diz assim, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente
eles oferecem. Não sei se vocês conseguem entender o que está dizendo esse texto aqui. Esse texto é um texto do Novo Testamento, amém? Uma carta aos Hebreus, falando sobre o período da lei. Então, nós estamos falando da revelação completa aqui em Cristo Jesus, mas ele está voltando e falando sobre a lei. E o que ele fala da lei? Que a lei é uma sombra daquilo que viria. O que é uma sombra, gente? Sombra é apenas algo que você enxerga, mas que não tem volume, não tem cores, não tem detalhes. Você não consegue ver, né, na sombra as características que aquilo que está criando. Supondo que seja a sua sombra. Você pode talvez, né, achar assim, essa sombra está meio larga, está na hora de entrar numa dieta. Mas isso é o máximo que você vai conseguir ver. Porque até o tamanho da sombra varia com a inclinação do sol. Então você não pode nem falar, puxa, eu estou muito baixo, eu estou muito alto. E a sombra não pode falar nada sobre você. E é exatamente isso que a lei estava falando aqui. Não é a imagem real das coisas. E nunca poderia tornar perfeitos ofertantes. Sabe aqueles sacrifícios que eram feitos ano após ano pela lei? Né? Sacrificar os animais, pegar o sangue para expiação dos pecados. Vocês lembram disso que vocês já leram? Olha que coisa interessante. Esse sangue da expiação está alinhado com o que a palavra fala. Sem derramamento de sangue não há remissão. É isso que está escrito. Só que olha que interessante, esse sangue de animal entregue pelo nosso pecado não tinha poder para nos livrar do pecado. E olha o que a Bíblia fala aqui, jamais pode tornar perfeitos ofertantes. Jamais. Era só uma sombra. Não importa que os sacrifícios eram feitos ano após ano, isso não iria mudar a condição deles. E para nós falarmos da nossa condição atual, não temos como não tocarmos no assunto da redenção, gente. A redenção é que nos tirou do status de escravos de Satanás, escravos do diabo, escravos do pecado, e nos transportou para um novo momento nas nossas vidas, para a presença do Senhor. Amém? E eu não sei se você lembra o que quer dizer redenção ou redimir. Tem alguém que lembra? Está todo mundo assim assustado. Gente, redimir é muito simples. Significa comprar de volta aquilo que era seu. Adquirir de volta uma propriedade perdida. Você foi redimido. Eu fui redimido. O que significa isso? Que nós pertencíamos a Deus. E por algum motivo, deixamos de pertencer a Ele. Nós sabemos nas mãos de quem nós tínhamos ido parar. E tem muita gente que ainda está nas mãos dele, do Satanás. Tem muita gente que está aprisionada ainda, e que precisa conhecer o nome de Jesus. Você já imaginou quanto essa igreja ficaria pequena para o tanto de pessoas que precisam de Jesus aqui na cidade de Limeira? Só na cidade de Limeira, não estou nem falando em mediações. Amém? Então, antes que Deus estabelecesse no Novo Testamento a conclusão, a realidade das coisas, a revelação do amor de Deus através de Cristo Jesus, antes disso Ele estabeleceu princípios no Velho Testamento que eram sombra das coisas que iriam acontecer hoje. Gente, nós, claro, sempre incentivamos vocês a lerem o Novo Testamento porque é algo mais próximo de nós. Mas nós não temos como ignorar o Antigo Testamento porque Deus ali já estava dando um antigosto daquilo que estaria acontecendo. Amém? Vocês querem ver dois exemplos interessantes da antiga aliança, que era uma aliança literal, para a nova aliança, que é uma aliança espiritual? Por exemplo, Deus ordenou que o seu povo fosse circuncidado. Sim ou não? A circuncisão era feita aonde? Não precisa falar o lugar, gente. Era no físico ou no espiritual? Antes que alguém responda, Carlão, não precisa. Era no físico ou no espiritual? No físico. Você já parou para pensar que a circuncisão era um sinal que ninguém podia ver? Estão vindo dois caras caminhando com as suas túnicas. Um é um hebreu e o outro é um escravo de uma outra nação. E você olha de longe os dois, não dá para você dizer quem é circuncidado e quem não é. Porque o único jeito de você ver era tirando a túnica. Entendeu? Perceba como os sinais daquele tempo não refletiam aquilo que Deus queria fazer no Novo Testamento. Hoje a circuncisão existe? Sim ou não? Sim, existe. Só que hoje Deus fala, circuncidai-vos o vosso coração. A circuncisão é um sinal de aliança. Ela não precisa estar no meu físico.
Mas quando ela está no meu coração, as pessoas vêm. As pessoas conseguem discernir se você é crente. E quando eu falo crente, gente, estou falando crente o verdadeiro, tá? O que ama a Deus. Porque você tem um linguajar diferente. Não é porque você fala crentez. Ou glória, o manto. Não estou falando disso, gente. Você não fala palavrão. Você é educado. Estão me olhando assustado. Crente não fala palavrão. Não deveria, né? Então percebe que a circuncisão espiritual que nós temos hoje, ela revela ao mundo Jesus Cristo. Você quer ver um outro exemplo? Vocês lembram quando houve aquele momento onde as serpentes adentraram no arraial dos hebreus, e aí Moisés fez uma serpente de bronze? E aí toda vez que uma pessoa era picada, levantava a serpente de bronze e a pessoa era curada. Sim ou não? Aquela serpente de bronze, gente, ela existia realmente, era uma escultura de metal. Só que era um antigosto daquilo que Cristo Jesus iria fazer na cruz do Calvário. E é interessante que a gente fala de serpente, né? Que remete à figura de Satanás. E a gente vê a obra de Jesus desfazendo toda a maldição e todo o trabalho de Satanás. Então aquilo que era, gente, algo literal, Deus estabeleceu espiritualmente nas nossas vidas. Amém? E assim também era com o sacrifício dos cordeiros, que nós falamos aqui. Tantos animais que foram sacrificados. E nós vemos o Antigo Testamento pontilhado. E quando alguém que amava muito a Deus queria fazer algo, sabe, extravagante, sacrificava milhares de animais para o Senhor. Mas aí vem João Batista pregando no deserto, dizendo assim: aí vem o Cordeiro. Não é um cordeiro, aí vem o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A velha aliança estabelecendo os princípios que na nova aliança iam ser revelados, a nossa redenção. Amém? Gente, toda dívida precisa ser paga. Tem gente que está meio preocupado. Ih, Carlão, sabe como é que é? Estou com uma continha aberta agora. Paga essa conta em nome de Jesus. Toda dívida precisa ser paga. Eu estou falando agora espiritualmente. Não tem. No reino de Deus, o encontro de contas é perfeito. Ninguém vai ficar no esquecimento. Glória a Deus que a nossa conta, nós tivemos alguém que pôde pagar por nós. Eu vou dar um exemplo para você interessante. Supondo-se que eu passasse por um momento muito complicado na minha vida e acabasse me endividando a tal ponto de eu ter que entregar minha vida para ser escravo. Não tenho mais bens, não tenho mais nada, não tenho como saldar. Então, essa pessoa, que é o meu credor, vai me receber como escravo. Se a minha irmã mesmo, a Cris, se a minha irmã quisesse me resgatar, ela poderia vir e pagar para esse sujeito, o meu credor, o valor que eu devia e me resgatava. E aí eu sou livre, gente? Sim ou não? Eu sou livre ou não? Não! Eu só troquei de amo. Eu era devedor de um, agora devo para minha irmã. Só que, você pode pensar assim, poxa, então qual que é a lógica disso? O que é o bom disso? O bom é que se imagina que por ser um parente, ele vai comprar você primeiro por um valor que você não vale. Porque escravo, gente, não tem valor quase nenhum. Normalmente a dívida do escravo era muito maior do que valia o escravo. Então para alguém pagar essa dívida, era por amor. Então se a minha irmã realmente resolvesse pagar a dívida por mim, Cris, não me deixa na mão, hein? Eu me tornaria escravo dela. Porém, eu poderia contar com a benevolência e a misericórdia dela, por ela ser meu parente. Está me entendendo? Muito bom, gente. A questão da troca de amo, para nós é importante. Porque a liberdade que nós temos em Cristo Jesus, que vai nos dar o entendimento da nossa posição, ela diz respeito a quem nós servimos. Você concorda comigo que tem 3 pessoas que a gente pode servir? Você pode servir a Satanás, você pode servir a Deus, e você pode servir a você mesmo.
Só que o problema de você servir a você mesmo é que você é pecador. Então, inevitavelmente, você vai acabar caindo em algo que desagrada a vontade de Deus. E no final das contas, você acaba continuando escravo de Satanás. Portanto, só existe um amo que trata você bem. Só existe um Senhor que cuida de você bem. E o seu nome é Jesus. Amém? E nós precisamos ver, gente, que quando nós fomos transportados da escravidão de Satanás para nos tornar escravos de Jesus, nós vamos usar o exemplo dele para entender como nós devemos portar. Gente, a obra de Jesus foi muito intensa. A maioria das pessoas só lembra da obra da cruz do Calvário, que é onde efetivamente Jesus se entregou, levando os nossos pecados que ficaram encravados na cruz, tivemos direito à vida eterna. Amém, gente, eu não estou falando nada contra isso, mas a maioria dos crentes só lembra disso, mas a obra de Jesus em todos os seus detalhes, enquanto ele andou conosco aqui, enquanto ele viveu aqui, enquanto ele falou aqui, o exemplo dele, gente, é para nós. Nós não podemos ser uma geração de crentes Nutella que fica dizendo assim, mas Jesus é Deus e eu não sou. Jesus é Deus, sim, mas ele é homem, 100% homem. Ele teve um corpo e uma situação igualzinha à nossa. Mas ele é Deus, Carlão. Sim, eu sei disso. Mas quem empoderou ele para fazer as obras foi o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo ele não teria feito nada, gente. O mesmo Espírito Santo que habita dentro de todo aquele que confessa o nome do Senhor. Amém? Você está comigo aqui? Vamos ver o exemplo de Cristo então. Quero dar 2 textos para vocês. Um está lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 7 e 8, que diz assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de quê? Servo. O que é essa palavra aí no original? Servo, escravo. Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou. Por que ele se humilhou? Porque ele, sendo Deus, se tornou servo. E tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Mateus 20, 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Você sabe o que quer dizer essa palavra servir aqui? Tem gente que vai ficar bem feliz aqui hoje. Essa palavra servir no original tem como raiz essa palavra diáconos. Talvez seja... Tá, alguma coisa aí está tocando? Diáconos. O que significa isso? O diácono que nós vemos hoje, ou o ministério da diaconia, que aliás, gente, é um ministério extremamente importante dentro da igreja, e muitas vezes é relevado como sendo pessoas que abrem a porta, põem água para o pastor, que liga a luz. Mas quando você olha a igreja primitiva, não tinha nada a ver com isso. Embora eles fizessem parte da organização, eles eram uma extensão do líder, ou uma extensão do pastor. Tanto é que existem regras para se levantar um diácono. Não é qualquer um que pode ser diácono. Você tem que estar com a sua vida em dia, tem que estar com a sua família bem, tem que estar tudo estruturado, tem que ter temor de Deus. Amém? Temos diaconia já aqui, pastor Renato? Ainda não. Mas vamos ter em nome de Jesus em breve, que a igreja vai crescer. Então, gente, essa palavra diáconos, ela significa, entre outras coisas, servo do rei. Jesus, olha que coisa curiosa, Jesus veio para se tornar o servo do rei. Interessante, né? Quem é o rei? Que coisa tremenda, gente. Ele mesmo se colocou na posição de escravidão, de servir, para que pudesse nos dar um exemplo que nós pudéssemos seguir. E quem somos nós para falarmos assim, Jesus já fez por mim, Ele já conquistou na cruz do Calvário tudo para mim, todas as bênçãos estão derramadas sobre a minha vida. Sabe o que acontece, gente? A maioria dos ministérios hoje tem pessoas que querem ser servidas, mas não querem servir. Mas o que Jesus falou foi muito interessante para os seus discípulos. Você quer ser o primeiro? Quer ser o maior? Então sirva os outros. Lembrando que esse servir é essa mesma palavra. O servo do rei. O servo do rei não tinha vontade.
O servo do rei tinha que fazer aquilo que o rei queria que ele fizesse. Amém? Estou achando que vocês estão meio impactados hoje, hein? Quando a gente fala que a morte de Cristo Jesus foi substitutiva, teologicamente, significa que ele tomou o nosso lugar, levou a nossa culpa, certo? Porque através da vida dele ele pagasse o nosso preço. Muitas vezes a gente lembra especificamente disso. Mas a vida dele, não apenas a morte, foi substitutiva até mesmo no que tange as coisas que ele fez e como ele fez. Quando chegava alguma pessoa diante de Jesus, Jesus falava assim: olha, eu estou um pouquinho ocupado agora, mas se você quiser, fala com um dos meus discípulos, anota na agenda. A gente está com uma agendinha muito boa para amanhã. Aí veja se tem um horário livre na parte da manhã, você volta para me buscar. Era assim que Jesus fazia? Mas é assim que a gente faz. Não pense que eu estou falando com vocês, não. Eu estou falando comigo primeiro. A gente preza tanto o que é nosso, que a gente esquece nosso chamado. E não é porque eu sou pastor. Esse é meu chamado como crente, como alguém que ama o Senhor. Amém? Em 2 Pedro 2,19 diz assim: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal se faz servo também. Então a Bíblia especificamente nos diz que nós nos tornamos servos daquilo que nos vence. Então, se aquilo que nos vence é o pecado, então, se a gente conta mentira, se a gente entra na imoralidade sexual, se a gente cai em todo tipo de pecado que existe, nós somos escravos daquele que tem nos vencido. Mas um outro lado dessa moeda é toda vez que eu venço o pecado, toda vez que eu ando em santidade, quem tem vencido é Jesus, e Ele se torna meu Senhor. Porque não é apenas uma questão, né, como a gente faz o apelo, a pessoa vem aqui, está quebrantada, a vida dela está passando por um momento terrível, e ela consegue entender esse amor de Jesus, e ela se entrega para o Senhor, mas ela sai do culto, e a sua vida não muda nada. Entra e sai do culto, não vira nada. E, aliás, tem aqueles até que vêm para o culto mais quando precisam que Deus faça alguma coisa. Não é essa a igreja do Senhor. Amém? Colossenses 1, 13 e 14 diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Potestade das trevas transportou para o reino do Filho do seu amor. Entenda uma coisa, você não foi tirado das trevas e largado. Sabe como o cara encontra uma armadilha de passarinho no meio do mato? Ele vai lá e abre a armadilha e o passarinho sai voando feliz? Não é isso que o texto está falando. Ele está falando o seguinte: eu saquei você do império das trevas e eu coloquei você no reino do Filho do meu amor. Gente, você só foi transportado de reino, tá? Não sei se essa ficha está caindo para nós. Nós só mudamos de reino. Claro, que mudança, né, gente? Que mudança. Mas Ele não estabeleceu assim: olha, faz o que você quiser da sua vida. Embora você até possa. Então a gente vê a figura de Jesus, o exemplo dele, o unigênito do Pai, se tornou o primogênito de muitos. Através da obra de Jesus, nós podemos entender qual é o nosso chamado. Não olhe apenas para as bênçãos conquistadas na cruz, mas olhe para tudo aquilo que Jesus fez, porque isso é o que Ele quer que nós façamos também. Ele é o nosso exemplo, gente. Amém? Se fosse apenas morrer na cruz, Ele não precisava ter ficado 3 anos e meio discipulando, cuidando daqueles jovens que no começo eram bem complicados, diga-se de passagem, nada que nós não seríamos também. Ele teria vindo: ó, gente, vou morrer na cruz, se você crer em mim, está tudo certo, salvação. Mas Ele deixou um exemplo. Por que nós estamos olhando por exemplo de Jesus e falando: esse exemplo é impossível para mim? Por que nós estamos olhando por exemplo de Jesus falando: não, isso não serve para mim? Por que a gente tem o pastor Renato e a pastora Fernanda que pagam o preço para serem a semelhança, a imagem de Jesus, e nós olhamos para eles e falamos: não podemos ser iguais a eles? Não podemos ou não queremos? Quando Jesus nos comprou, Ele nos livrou da escravidão de Satanás.
mas Ele nos fez também escravos de Deus. Lembre-se, a palavra escravidão tem um teor forte, negativo. Mas o que Deus quer fazer é mudar isso dentro de nós hoje. Ele quer falar sobre uma escravidão que não tem nada a ver com essa dos homens. Então nós pertencemos na realidade a Ele. Você tem um dono, viu? E o que nos remete então ao terceiro e último ponto, que é escravos de Cristo. Em 1 Coríntios 7:22 está escrito assim: porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor. E da mesma maneira também quem é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Vamos entender o que ele está falando aqui. O que é chamado pelo Senhor sendo servo, aqui ele está falando sendo servo no sentido literal mesmo, alguém que é escravo. Então, alguém que é escravo e foi chamado pelo Senhor, ele é liberto no Senhor. Ou seja, as cadeias que o prendiam estão livres. Da mesma maneira, porque é similar. Antes que alguém pense, o livre e o escravo, eles vão poder serem revestidos dessa mesma salvação igualmente? Sim. Então, da mesma maneira também, o que é chamado sendo livre, ou seja, aquele que não é escravo de ninguém, ele é escravo do Senhor. Então, para o escravo, ele está falando, há uma liberdade do reino das trevas para você. Você é escravo, você entende o que é servir alguém sem poder escolher. Mas você é livre de ter que servir a Satanás para servir a Deus. E ele volta para o cara que é livre, que pode servir quem ele quiser e fazer o que bem entender, e fala, você tem que se lembrar que você é escravo de Deus. Que você é servo do Senhor. Quando os apóstolos se chamavam servos do Senhor, esse é o conceito que eles queriam comunicar para nós. Nós servimos a alguém que nos conquistou, alguém que nos comprou. Nós temos um dono. Amém? Nós devemos satisfação para alguém. Acho que uma das coisas que mais tem acontecido nos dias de hoje é que as pessoas não querem dar mais satisfação de nada. Elas se acham tão arrogantes na sua existência. Eu não preciso dar satisfação. Até no trabalho a gente vê hoje funcionários que fazem o que acham, sabe, da cabeça, e não dá satisfação para os seus líderes. Como se não fosse obrigado a fazer isso. Só que debaixo de toda a liderança há necessidade de nós darmos uma satisfação. Inclusive debaixo da nossa liderança, que é o pastor Renato e a pastora Fernanda. A gente não faz o que a gente quer na cabeça. Amém? Estou sentindo que vocês estão... Carlão do céu. Olha que coisa tremenda, gente. Jesus nos conquistou para Ele. Ele nos comprou. Ele sendo nosso dono, Ele podia exigir de nós o que Ele bem entendesse? Ele podia fazer isso e nós seríamos meramente robozinhos. Raquel, faça isso. Faça isso, Raquel, você não tem outra opção. Mas olha que coisa tremenda que Deus fez. Ele nos libertou das mãos de Satanás. E Ele falou assim, eu quero ser o seu Senhor. Se você quiser que eu seja. Porque se você não quiser, eu libero você. Para servir a você mesmo. E hoje, gente, nós temos uma geração de crentes que é assim. Que foi resgatado das mãos de Satanás. E são pessoas que vibram com isso. Eu fui resgatado. Mas eu não quero servir o meu rei. Assim, eu acho até que é legal servir o rei. Porque dá status servir, né? Eu vou servir o rei. Mas eu vou servir o rei quando eu quiser. Eu vou servir o rei com o que sobrar dos meus recursos. Eu vou servir o rei com o que sobrar do meu tempo. Eu vou servir o rei com o que não me interessa. Se você fosse o senhor dessa pessoa, você ficaria feliz com isso? Veja, você conquistou o direito de ser dono daquela pessoa. É hipotético, tá, gente? Não vamos levar para o lado negativo. E de repente você olhando para aquela pessoa, você quer investir naquela pessoa, quer dar o melhor para ela, e essa pessoa simplesmente renega você, fala que você não vale nada. Ó, vou te servir quando eu quiser. Isso alegraria o seu coração? Não. Mas muitas vezes nós somos assim.
E nos remete, gente, ao servo da orelha furada. Percebe que existia uma marca nele, que não era como a circuncisão, que ninguém podia ver. Mas era uma marca que aonde quer que ele fosse, as pessoas olhavam e falavam, é escravo. Ele tinha um furo na orelha. Sabe, muitos de nós crentes não queremos ser reconhecidos como crentes. Nós vamos para o nosso trabalho, vamos para a nossa escola, vamos para o nosso lazer. E a gente, de alguma maneira, parece meio que 007, sabe? O agente secreto. O infiltrado ali. Nós temos, sei lá, alguma situação dentro de nós que não quero que ninguém saiba que eu sou crente. Que se souber que eu sou crente, sei lá. Você existe para brilhar a luz de Jesus. Todo mundo precisa saber que você é crente. Não é para você ir lá e bater uma carteirinha, sabe? É que vocês não têm aqui. Nós também não temos lá. Mas eu falo assim, se tivesse uma carteirinha da igreja, sabe, que nem sócio do clube. Aí você tira a carteirinha. Eu sou membro da Yacht Church Limeira. Eu sou crente. Você imaginou se fosse alguma coisa nesse sentido? Gente, nós não podemos deixar que as pessoas vejam em nós. Quando Deus me deu esse tema, e já faz algum tempo, e eu quase que eu não consigo trazer, eu achava até que não ia dar tempo de trazer, e o Senhor Deus foi gracioso de acrescentar tudo o que era necessário para que a gente pudesse estar aqui hoje. Mas a primeira coisa que Deus falou para mim num tempo de oração foi assim, você é o servo da orelha furada. Você é o servo da orelha furada, filho. Eu cheguei a tal ponto de falar, Senhor, então marca minha orelha. Marca minha orelha. Você pode até falar, Carlão, não precisa, é espiritual. Eu sei que é espiritual, mas eu estava a tal ponto, eu falei assim, marca minha orelha. Eu quero que as pessoas me perguntem, o que é esse furo na sua orelha? Gente, eu não vou fazer nenhum furo na orelha, amém? Eu estava pedindo algo sobrenatural. Eu quero que as pessoas me perguntem, o que é esse furo na sua orelha? Eu sou escravo de Jesus Cristo. Que coisa horrorosa, Carlão. Não. Você não está entendendo. Eu escolhi ser escravo dele. Não foi ele que me escravizou. Fui eu que quis. Eu não queria viver mais para mim. Eu não queria voltar a viver o que eu vivi antes de me converter. Não é verdade? O testemunho daquele que nós éramos antes do encontro com Jesus. Eu não queria mais. E eu quero que as pessoas vejam que eu sou feliz. Aliás, gente, não sou só feliz, eu sou muito feliz sendo escravo de Jesus. Amém? Você imagina que esse escravo passou 6 anos servindo o seu Senhor, no 7º ele seria solto. Como a gente leu no texto, não é verdade? Agora, se fosse nossa situação, você está lá trabalhando, primeiro ano, você ia pensar assim, meu Deus, falta ainda 5 anos pela frente, meu Deus, me ajuda. Mas quando estiver chegando no final desse período, você já está assim, sabe? Já comprou fogos de artifício, já fez ali, separou algumas coisas para fazer uma festinha. Vamos chamar todo mundo porque é o dia da minha liberdade. Eu vou embora. É natural que nós pensemos nesse sentido. A liberdade está vindo, é a hora. Vamos comemorar, chamar os amigos, fazer uma grande festa, é banquete. Vamos ficar uma semana celebrando. Agora, o que não é normal é você falar assim, está chegando o dia da minha libertação, mas eu não quero ir embora. Eu não quero ir embora. Eu quero ficar. Eu não quero a minha liberdade para fazer o que eu quiser. Eu quero ficar preso a Ti. Quando o texto fala, que nós lemos aqui, lá de Êxodo, ele fala, e servirá o seu Senhor para sempre. Você pode pensar que para sempre não existe naquele tempo? Por que para sempre? Eles vão morrer, um dia o servo vai morrer, e um dia o dono dele, o seu Senhor, também vai morrer. Então não era para sempre. Percebe que há uma ligação espiritual nesse texto. Era um texto que voltava lá para frente, que falava do futuro. Porque hoje, gente, nós podemos ser servos do Senhor Jesus para sempre. Começa aqui, mas vai daqui para a eternidade. Amém? Êxodo 21:5. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu Senhor, minha mulher e meus filhos. Já falei para vocês algumas vezes aqui. Quando você lê a Bíblia, entenda que os textos,
E a sequência das palavras não é aleatória. Tudo que está escrito na Bíblia tem uma razão de ser. E percebe que aqui o servo está falando assim, ele começa falando, eu amo o meu Senhor, mais do que a minha esposa, e mais do que os meus filhos. Carlão, você está sendo estranho agora, você está falando uma coisa antibíblica. Deus ama a família, Ele ama. Olha o que diz lá em Mateus 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Vocês acham efetivamente que Deus está falando que nós devemos ignorar a nossa família? Que nós devemos virar as costas para os nossos cônjuges e filhos? Claro que não. Não é isso que Ele está dizendo aqui. O que Ele está falando é o seguinte, você tem que amar a sua família, mas a razão pela qual você ama a sua família e cuida da sua família é porque você me ama primeiro. Eu tenho que ser o primeiro no seu coração. Não pode ser a sua esposa, não pode ser o seu marido, e não pode ser os seus filhos. E aqui... Desculpa, gente. E aqui há uma sequência lógica das coisas. Primeiro o Senhor, depois o cônjuge e depois os filhos. E eu tenho ministrado muitas vezes, principalmente os casados, com relação a isso. Tem muitos pais que vivem em função dos seus filhos. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Filho vai embora, tá? Filho, a Bíblia fala que é como uma flecha. Você aponta para o alvo e lança. Tchau. Quem vai passar com você o resto dos seus dias é o seu cônjuge. E aí tem essa tal desse síndrome do ninho vazio. Isso é besteira. Não, estou brincando, gente. Existe, eu sei, mas estou falando assim. Isso não é bíblico. Quando um casal entende o seu propósito, um para com o outro, quando os filhos vão embora, eles ficam felizes. Opa, a casa está vazia de novo. Festa. Entende? Por isso que tem tantos casais que sofrem quando os filhos vão embora. Um olha para o outro e fala assim, e agora? A gente não tem mais o que falar, porque a gente só falava de filhos. Bom, enfim, a ministração não é sobre casais hoje. Mas com relação ao entendimento de que o Senhor deve ser amado em primeiro lugar. Nós ficamos por amor a Ele. Amém? Vocês lembram do caso de Abraão? Quando Abraão estava com a promessa de ter um filho, esse filho não vinha. É claro que a gente sabe que Sara deu uma sugestão para ele, né, que gerou depois Ismael. Mas antes disso, Abraão teve uma ideia. O que eu vou fazer? Vou pegar o meu servo, Eliezer, e ele vai ser meu herdeiro. E aí Deus falou, Abraão, não vai ser Eliezer. Eliezer é legal, mas não é ele. Vai ser do teu sangue. Agora, Eliezer, imagine você sendo Eliezer, cara. E Abraão fala assim, Eliezer, você, depois de mim, é o primeiro aqui. Você é o governador. Eu sou o rei, mas você é o governador de tudo aqui. Só que ele é servo. Você já imagina você, como servo, ser colocado numa posição dessa? Você ficaria feliz? Tá. Só que Deus fez a mesma coisa com você. Você, como servo, foi colocado numa posição de destaque. Porque você, aqui na terra, é a autoridade dele para estabelecer o reino de Deus. O reino não é seu, o reino é dele, mas é você quem estabelece. Ele te deu o Espírito Santo, que habita em você, que te empodera. Ele te deu dons e talentos. E não é para a gente ficar se achando, sabe? Porque às vezes o crente também se acha muito. É que eu sou crente, eu tenho um nível de santidade, meus pés, quando eu saio do culto, principalmente, quase não tocam no chão. Eu flutuo até em casa. Aí o crente entra no meio dos pecadores. Olha, tá feio o negócio aqui, hein? Tudo precisa se converter aqui. Você já pensou assim, hein? Eu acho que já. Muitas vezes nós não entendemos o nosso papel. Nós já estivemos daquele lado. Nosso lado não é de nos acharmos superiores a ninguém. Muitas vezes o crente se acha superior. Só que nós não somos. A Bíblia fala que para quem mais é dado, mais é... Carlão, não venho mais na igreja, assim eu não fico sabendo de nada e Deus não vai me cobrar nada. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, tire isso da sua cabeça. E uma das coisas que mais tem se falado hoje com relação ao senhorio de Jesus, a gente tem convidado as pessoas a conhecer Jesus e nós apresentamos Ele como nosso Salvador. Verdade ou não? E é verdade isso? Está na Bíblia? Sim, está
Está na Bíblia. Só que eu não sei se você leu, né, nas entrelinhas. Na verdade, Jesus é nosso Senhor. E por consequência disso, Ele é nosso Salvador. Porque ser Senhor está na frente de ser Salvador. Porque senão nós vamos atrás de Jesus para Ele nos tirar de uma situação ruim. E agora que Ele me tirou, eu faço o que eu quiser. Mas na verdade, Ele é o seu dono. E se você entregou sua vida para Jesus, Ele é o seu dono. E eu queria fechar essa ministração, gente, com um texto que está em Deuteronômio 15, 16 e 17, que está escrito o seguinte: se porém Ele te disser, não sairei de ti, porquanto te ama, a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovela, e lhe furarás a orelha na porta, e serás para sempre teu servo, e assim também farás a tua serva. Você entendeu qual que é a condição aqui, ó? Olha que interessante. Não sairei de ti, porquanto te ama, porquanto eu te amo, e a ti e a tua casa, o teu reino, e por estar bem contigo. Como servo, é nossa obrigação servir o nosso amo com o melhor. Sim ou não? Quando um senhor de escravos comprava um escravo, ele comprava com esse intuito: você tem que me servir de bom humor todos os dias, com fome, sem fome, doente, não importa. Você venha para mim sorrindo e faça o que eu quiser. Era uma obrigação. Agora, o Senhor ser alguém bondoso, benevolente com o seu servo, não era necessidade. Percebe que quando Jesus Cristo nos salvou e nos retirou das mãos de Satanás, Ele não tinha a obrigação de ser benevolente com a gente. Ele podia ter falado: Cíntia, já te dei a vida eterna, se dê por feliz, porque nem isso você tinha. Ah, meu Senhor, mas como é que vai ser o resto da minha vida? Vai ser difícil, mas você está salvo, tá? Aí lá na eternidade também eu te chamo quando eu achar melhor. Você fica ali no cantinho. Eu sei que lá é mais bonito, tem ruas de ouro, mar de cristal, mas eu te chamo de vez em quando. Ele podia ter feito isso, podia ou não? Mas Ele falou assim: vem, vocês vão andar comigo, e eu vou estar na presença de vocês eternamente. E aonde eu estiver, vocês estarão. E eu os estabelecerei como os pilares do meu Pai, como os fundamentos, como aquele que as pessoas vão olhar e vão ver a presença, a minha presença na vida de vocês. Amém? E por último, gente, eu quero ter esse texto de Josué, que vai servir para a gente fechar esse tempo. Josué 24, 14 e 15 diz assim: agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porque se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Uma frase conhecida, célebre, todo mundo gosta de falar, mas ninguém entende a essência dela, sabe, na complexidade daquilo que Deus quer revelar para nós. Olha o que fala aqui: servir os deuses a quem serviram vossos pais, da além do Eufrates. De quem que a gente está falando aqui? Da servidão de Faraó, no Egito. Lá eles eram escravos, sim ou não? Então eles foram libertados dessa escravidão. E aí ele fala uma outra coisa interessante, fala assim: os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Aqui na terra onde vocês habitam, vocês não são mais escravos, mas vocês querem se colocar debaixo do jugo da escravidão dos deuses dos amorreus. Que a gente sabe, gente, só existe um Deus, é Jesus. Tudo aquilo que não é Jesus é uma obra do inferno. Duas situações distintas: uma escravidão física, outra escravidão espiritual. E a palavra que Deus quer trazer para nós hoje é essa. Hoje você tem a chance de decidir se você quer ser o servo da orelha furada. Carlão, eu já entreguei minha vida para Jesus. Eu não estou falando de entregar a vida para Jesus.
Não estou falando nada disso. Não estou falando que você não crê em Jesus. Estou perguntando se você quer ser o servo da orelha furada. E eu vou fazer essa pergunta para você. Nós vamos orar aqui. E eu vou fazer um apelo hoje. Porque está na hora da gente decidir o que a gente quer fazer da nossa vida. Está na hora da gente decidir quem é o Senhor dos nossos dias. Se é Deus ou se sou eu. Eu não estou falando isso por conta do ministério da IA Church Limeira. Embora, claro que isso está envolvido. Eu estou falando isso por causa do chamado que Deus te deu. O chamado que Deus te deu. Feche seus olhos. Espírito Santo, eu sei que essa palavra é muito intensa hoje. Mas é uma palavra necessária nos nossos dias, porque nós temos aprendido a viver com alegria na Tua bênção. Nós temos Te pedido tantas coisas, Senhor. E nós temos sido supridos pelo Senhor. Eu sei, nem tudo que a gente quer, aleluia. Mas o Senhor tem cuidado de nós de uma maneira muito especial. Nós temos sido bem servidos por Ti, Senhor. Mas por conta disso, muitas vezes, nosso coração tem se enganado com a nossa posição. Nós temos nos enganado com quem nós somos. Nós estamos nos achando Senhor das nossas próprias existências, quando o Senhor nos ofertou algo muito mais excelente, que é sermos servos do Deus Altíssimo. Espírito Santo, eu te peço agora, passa no nosso meio, tocando em cada um aqui. Porque eu não vim aqui para convencer ninguém, Senhor, da verdade. Eu vim aqui apenas para transmitir a Tua mensagem. Essa palavra não é minha, essa verdade não é minha. Eu sou só um instrumento aqui. E como instrumento, Senhor, eu fui o primeiro a ter que pensar e refletir sobre isso. Às vezes, Senhor, a Tua bênção na nossa vida é tão grande que a gente pode fazer o que a gente bem entender. E às vezes eu imagino que o Senhor está fazendo isso mesmo, está dando um monte de coisas para a gente. Olha, vou te dar dinheiro, vou te dar condições, vou te dar isso, aquilo. Deixa eu ver o que você vai decidir fazer. E nós temos pego todos esses recursos, sejam financeiros ou qualquer outro que seja, e temos decidido da nossa cabeça o que nós queremos fazer. Perdão, Jesus. Perdão porque nós confessamos o Senhor como nosso dono, mas nos portamos como alguém que não compreende isso. Mas eu te peço, Senhor, nos ajuda nessa manhã. Hoje nós queremos fazer um pacto contigo. E por pacto significa que alguma coisa dentro de mim ainda está se manifestando, sabe? A minha carnalidade, o meu eu falando muito alto, ele vai ser calado. Ele vai ser calado por causa da Tua presença. Porque te servir é a melhor coisa que existe. Não existe nada mais feliz, recompensador, regozijante. Não existe nada mais, Senhor, que seja tão intenso no sentido de nos trazer, sabe, realização do que te servir. Te servir não significa largar o meu emprego, largar minha família e pregar nos 4 cantos do mundo. Te servir significa buscar santidade todos os dias. Te servir significa, Senhor, manifestar a Tua glória onde eu estiver. Então, se eu estou no meu trabalho, as pessoas verem a Tua glória em mim. Se eu estou no meu lazer, as pessoas veem a Tua glória em mim. Se eu estou na minha faculdade ou na minha escola, o Senhor as pessoas verem a Tua glória em mim. Isso é servir o Senhor. Nós queremos hoje, Senhor, mudar alguma coisa que até hoje não tinha sido mudada. Deixarmos de sermos uma igreja passiva para sermos uma igreja ativa. E, Senhor, não estou falando da IA Church Limeira. Eu estou falando de nós como igreja. Nós como igreja. Querido, se você quer fazer esse passo com o Senhor hoje, eu queria que você levantasse do seu lugar e viesse aqui na frente. Porque hoje nós vamos entregar a nossa vida para sermos escravos do Senhor. Em definitivo.
não vamos tomar de volta. Não vamos andar conforme a nossa vontade, mas a vontade dele. Você não é obrigado a vir. Mas se você vier, entenda, você fez um pacto para sempre com ele. Não fique com vergonha. E também não fique com medo. Ele nunca vai te tratar mal. Ele nunca vai fazer você sofrer. O que ele quer de você é que você entenda qual é a sua posição. Continue com seus olhos fechados. Queria que você estivesse buscando a presença do Senhor, que você estivesse falando com Ele. Senhor Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, diante do Teu senhorio. Eu te peço, Senhor Deus, perdoa-nos, porque nós muitas vezes somos senhores da nossa vida. O Senhor nos deu o livre-arbítrio, nós usamos como bem entendemos. E dificilmente compreendemos que o sacrifício que nós fazemos, o tempo que nós entregamos, as nossas vidas colocadas, Senhor Deus, à Tua disposição, vão fazer com que eu tenha menos, Senhor Deus, daquilo que eu gosto, para ter mais, Senhor, daquilo que o Senhor ama. E melhor coisa é aquilo que o Senhor ama do que aquilo que eu gosto. Senhor Deus, nós estamos aqui nessa manhã para fazer um pacto contigo, aonde nós compreendemos o que é ser o servo da orelha furada. Significa que eu escolhi continuar preso a Ti. Eu não quero viver sem o Senhor. Eu não quero viver sem as Tuas ordenanças. Eu não quero viver escolhendo o que eu quero fazer, do jeito que eu quero fazer, quando eu quiser fazer. Eu quero me submeter. É difícil, Senhor. É difícil. Porque a nossa carne quer liderar. A gente quer estar à frente da nossa própria vida. Nós queremos decidir o nosso futuro. E o Senhor tem para nós um futuro incomparável. Incomparável. O Senhor não está pedindo de nós que nós façamos faculdade de teologia, que venhamos nos aprofundar profundamente nas Escrituras, conhecer tudo de cor. O Senhor não está pedindo isso de nós, está pedindo apenas submissão. Submissão. Tu és o Senhor, nós somos o Teu servo. Tu és o Senhor, nós somos o Teu servo. E não o contrário. Isso significa, Deus, que a partir de hoje, antes de eu decidir que trabalho eu vou, que faculdade eu vou fazer, para onde eu vou viajar, aonde eu vou morar, que casa eu vou comprar, todas essas coisas impactam o Teu plano para nós. Todas elas. Nós estamos mal acostumados, Senhor, nós estamos acostumados a falar, o que eu decidi, Deus vai me abençoar. Como se fosse assim, como se nós fôssemos o Senhor, e estivéssemos obrigando o Senhor, vem nos abençoar. Eu quero ir para tal lugar, o Senhor vai me abençoar lá. Quando nós podemos falar, Senhor, aonde que é que o Senhor quer que eu vá? Os antigos, Senhor, a igreja primitiva viveu isso. A ponto de quando eles iam ministrar a Tua palavra, que significa, eles estavam fazendo a Tua vontade, eles podiam, teoricamente, fazer o que eles bem entendessem. E a Tua palavra fala que o Espírito Santo os resistiu. Não, para cá vocês não vão. E a Tua palavra fala que o Teu Espírito direcionou eles para o lugar onde eles deveriam ir. Espírito Santo, direciona as nossas vidas. Nós queremos ser como flechas nas Tuas mãos. E queremos acertar esse alvo. E nos ajuda com a nossa pequenez. E também com a nossa arrogância. Porque tudo que nós decidimos sem Te consultar, tudo que nós decidimos de acordo com a nossa cabeça, quando não estamos alinhados com o Senhor, há uma certa arrogância no nosso coração. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda. Em nome de Jesus, meu Deus, nós queremos a partir dessa manhã, não apenas compreender, mas colocar em prática o que significa servir o nosso Deus. E Senhor, eu quero hoje me imaginar, que nem essa imagem que foi feita aqui, sendo colocada na porta. Na porta, Senhor. E ali o Senhor vindo com a sovela e furando a minha orelha. Porque eu decidi ficar contigo para sempre.
Eu decidi te servir por toda a eternidade. Eu não quero ser dono de mim. Eu quero que o Senhor seja o meu dono. Louvado seja o teu nome. Aleluia, gente. Eu quero fazer agora um ato profético aqui. Queria chamar o Renato e a Fernanda. Queria que eles estivessem aqui no altar. Eu queria que toda a igreja de Limeira se reunisse o máximo possível aqui no meio. E eu quero que todos aqueles que vieram de São Paulo ficassem em volta. Pode ficar nos cantos aqui, ó. Pode espalhar, pode dar a volta aqui. Eu quero que vocês envolvam essa igreja, porque nós estamos fazendo um ato profético. Só estamos aguardando a pastora. Hugo, tá lá, tá vindo. Queridos de São Paulo, vocês representam essa igreja de um outro lugar. E vocês, circundando aqui, vocês representam a unidade, que a IA Church Limeira não está sozinha. E ali a gente tem também os meus pais, que vieram hoje, que eles representam a IA Church Campinas. Esse envolvimento aqui significa, IA Church Limeira, vocês não estão sozinhos. Vocês têm uma igreja que ama vocês, que ora por vocês. A gente pode estar a 2 horas de distância, às vezes eu sei que é difícil para vir e para voltar. Eu dou glória a Deus por todos aqueles que entenderam o chamado, que tiveram essa disponibilidade, porque tinha gente que queria vir, mas não pôde. E queriam estar aqui com vocês. Nós somos uma única igreja. Nós somos a igreja de Jesus. Eu vou descer porque eles são a liderança. Fica aqui no meio. Renato e Fernanda, eu sou membro dessa igreja. Fui chamado por vocês para fazer parte desse ministério e é uma honra para mim. Como sou eu que estou com o microfone, então eu vou falar em nome de todos que estão aqui. Nós somos teus servos. Porque a Bíblia fala que se eu não posso amar o meu irmão que eu vejo, como eu vou amar a Deus que eu não vejo? Se eu não posso servir a minha liderança que eu vejo, como eu vou servir a Deus que eu não vejo? Então vocês são um exemplo de Deus aqui para nós. Então eu peço perdão por todas as vezes que nós resistimos vocês, chamados que vocês fizeram, desafios que vocês nos deram, e nós de alguma maneira fugimos, ou nos eximimos disso. Quero pedir perdão em nome da igreja. E eu quero declarar em nome de todos nós que estamos aqui. Nós estamos aqui para servir esse ministério e a vida de vocês. Que nós amamos vocês. Que nós somos muito honrados de ter vocês como líderes. Sabe, se a gente pudesse escolher uma liderança, nós jamais teríamos conseguido escolher alguém, um casal tão excelente como vocês. Amém? Senhor Deus, eu quero aqui representando a IA Church Limeira, esse povo que o Senhor tem levantado aqui, esse povo lindo, diga-se de passagem, Senhor. E nós queremos nos colocar aqui nessa posição. Nós somos servos desse ministério. Nós estamos aqui para acrescentar, nós estamos aqui para dizer sim para os desafios, para os chamados. Nós estamos aqui para orar, para cobrir, proteger a nossa liderança, abençoando-os, Senhor Deus, declarando sobre eles, Senhor, a Tua direção, para que eles possam, Papai, nos levar pelo caminho que o Senhor tem preparado, aquilo que o Senhor tem separado para esse ministério nessa cidade. Nós queremos nos colocar nessa posição debaixo dessa liderança, queremos abençoar a nossa liderança e declarar, Senhor Deus, que eles foram escolhidos do Senhor para estarmos aqui, para estarem aqui conosco, que nós, Senhor Deus, também fomos escolhidos para estarmos aqui debaixo dessa liderança. E nós queremos, Senhor Deus, aprender a servir, a sermos obedientes, a encararmos desafios e deixarmos de sermos, Senhor Deus, crentes mimizentos e sermos crentes ativos, Senhor, cheios do Teu Espírito, que estamos dispostos a sacrificar o que for necessário para que o Teu reino seja implantado
Senhor Deus, nós abençoamos o Renato, a Fernanda, Senhor Deus, o Josh, a Júlia. Nós declaramos que essa casa é uma casa sacerdotal, é um ministério, Senhor Deus, de sucesso, porque o Teu Espírito é com eles. E nós nos submetemos, Senhor Deus, a essa liderança por amor, não porque somos obrigados, mas porque nós amamos a vida deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, gente. Glória a Deus. Queridos, isso que nós fizemos aqui não foi apenas uma celebração. Foi um ato profético. Significa que nós nos movimentamos para fazer alguma coisa. Isso também significa que vai mudar alguma coisa. Algumas zonas de conforto vão ser atacadas. No sentido de Deus estabelecer o propósito dele na vida de vocês. Se preparem para os desafios que vão vir. E eles vão vir. Mas sejam os primeiros a falar: eis-me aqui, Senhor. Eu posso não saber nada da palavra. Eu posso não saber nem orar direito. Não importa. Deus vai usar a sua vida debaixo dessa liderança. Amém? Estenda sua mão para o alto. Eu quero abençoar a sua vida. Você também que está em casa, que você possa receber aí. Senhor Deus, eu abençoo o teu povo. Esse povo lindo que o Senhor ama. E esse povo lindo que nós amamos também. Senhor Deus, eu sei que há um novo tempo a ser estabelecido aqui. Existe um tempo, Senhor Deus, de discipulado, de aperfeiçoamento, e existe também um tempo de crescimento. Um crescimento dentro da tua vontade, Senhor Deus. Não estamos em busca de multidões, nós estamos em busca de discípulos. Nós estamos em busca, Senhor Deus, daqueles que são salvos e remidos, que estão, Senhor Deus, aguardando a gente lá fora, para que nós possamos falar desse amor, e essas pessoas possam ter a oportunidade de falar: eu quero, eu não sabia que esse Deus existia, eu quero servi-lo como você serve. Eu quero ser escravo de Jesus como você é, porque hoje eu entendo que essa escravidão não tem nada a ver com aquilo que os homens fazem aqui, que é mal, mas é uma escravidão de liberdade, de bênção, é uma escravidão, Senhor Deus, de suprimento, de proteção do seu Senhor, que aliás é Ti, Cristo Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor Deus. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do Senhor Jesus e que as consolações tremendas do Teu Espírito sejam hoje e sempre com o Teu povo, com o povo que se chama pelo Teu nome, com essa família tão especial do Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, uma boa semana. Aleluia.